Eu quero iniciar aqui fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já se perguntou, será que alguma coisa pode dar errado? Bom, eu estou aqui para falar com você sobre isso, não para preocupá-lo ou preocupá-la, mas para tranquilizá-lo e para que a gente converse sobre algumas medidas preventivas para que você não tenha problemas e que você possa tocar as suas atividades, o seu estúdio, da melhor forma possível. Eu sou o Wellington Amorim, advogado, parceiro da Dermocamp. Essa nossa conversa faz parte do projeto Expert Club e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o seu crescimento profissional, porque na realidade ninguém cresce sem estrutura, sem planejamento. Porque a micropigmentação envolve risco jurídico. Bom, nós sabemos que quando se trata de micropigmentação, estamos falando de um procedimento invasivo, não é? Então nós estamos falando de sangue, riscos e você precisa tomar todo o cuidado possível. Nos casos em que eu atendo, nós temos algumas situações em que o profissional às vezes teve um problema não durante o procedimento, mas às vezes antes ou depois. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Quando falamos em risco, este risco pode gerar uma responsabilidade em 3 esferas, seja na área civil, na área administrativa ou até criminal. Então, numa área civil, nós estamos falando em indenização. Área administrativa, você pode tomar uma multa, pode tomar uma autuação, e na área criminal pode responder por um processo crime, iniciando por um inquérito. É claro que eu não quero te assustar com isso, mas eu quero te prevenir para que você não tenha problemas dessa natureza. Deixa eu te contar uma história aqui. Veja só, quando você tem um problema decorrente de um procedimento realizado, a primeira pergunta que se faz é: este produto, os equipamentos, o que foi utilizado, é algo legal? São instrumentos que têm registro na Anvisa? Você comprou algo com, vamos dizer assim, com lastro? Comprou de empresa idônea? Porque você é responsável por isso. Veja, às vezes o cliente busca um preço mais barato, alguma coisa, mas você é responsável pelo que faz. Então, a minha primeira orientação aqui é a seguinte: compre produtos com Anvisa. Faça a coisa certa, porque assim você tem nota fiscal, você tem rastreabilidade e você está juridicamente resguardado, porque você tem a quem indicar se eventualmente algum problema acontecer. Então a dica aqui, para fechar essa questão, você precisa armazenar nota fiscal de compra do produto, você precisa ter tudo isso devidamente guardado para que, se eventualmente tiver algum problema, você tem isso registrado. Como é que eu arquivo? Você pode arquivar de forma digital, pode digitalizar os seus documentos, crie uma pasta numa nuvem e deixe aquilo tudo muito bem organizado. Então, para que você tenha uma segurança jurídica, vamos pensar em 3 pilares para você trabalhar bem no seu negócio. Você precisa de pensar num primeiro pilar, que é o produto, que nós falamos sobre a questão da Anvisa. Você precisa pensar na documentação e você precisa também tomar o cuidado com o terceiro pilar, que é o da comunicação eficiente. Então, em relação ao primeiro pilar, a questão diz respeito à Anvisa, material de qualidade. O segundo pilar, então, que diz respeito à documentação, eu quero dizer que a coisa começa sempre antes. Tem muito profissional que às vezes se descuida, e às vezes o descuido maior é quando você conhece o cliente, quando você tem amizade, é onde você acaba não se resguardando. E isso é um problema. Então, a primeira coisa que deve ser feita: a cliente chegou no seu estúdio, é uma boa anamnese. Isso deve ser feito de forma séria, não é um proforma, não. A pessoa precisa preencher com seriedade, você precisa confirmar isso após o preenchimento e exigir a assinatura da pessoa nessa ficha, porque assim você realmente está tendo esse cuidado. Verifique se essa pessoa tem algum histórico alérgico, se essa pessoa, enfim, possa ter alguma comorbidade, alguma coisa que possa de alguma forma influenciar num resultado às vezes inesperado. Se você tem algum problema posterior ao procedimento, a cliente te procura, então a primeira coisa que você deve fazer é imediatamente chamar essa cliente para que venha ao seu estúdio, para que você já converse, verifique, tome as providências necessárias, acolha o seu cliente.
muitas situações de processo acontecem por problemas nessa conversa, nesse diálogo, porque começam a trocar mensagens enviesadas e essas mensagens então acabam levando para uma outra direção, mudando o foco da conversa, quando muitas vezes, quando você chama a pessoa, conversa, analisa, olha, vamos ver a sua anamnese, eu vou te mostrar as notas fiscais aqui dos produtos que eu utilizo, então isso tranquiliza o seu cliente. Nós sabemos que o organismo, né, o ser humano, ele reage de formas diversas, cada pessoa pode ter uma reação a um procedimento e você precisa estar atento. É claro que a transparência ela é fundamental. Então, no início de qualquer procedimento, na conversa, você precisa ser transparente sobre possíveis reações alérgicas, o que pode acontecer, o período que pode ocasionar, às vezes, um edema, alguma coisa, que são naturais de um procedimento invasivo. Essa transparência ela é super importante, porque assim você não cria nenhuma expectativa desnecessária na sua paciente. Muito pelo contrário, às vezes não é que você vai pintar um cenário de desastre, mas você pinta um cenário realista. Isto pode acontecer, mas nós esperamos que não aconteça, enfim, mas eu preciso te tranquilizar. Se acontecer, você sabe que isso é algo que é normal, está dentro do esperado para uma situação de um procedimento dessa natureza. Ainda sobre a questão da documentação, então, um outro cuidado importante. Você não vai dar um papel para a pessoa simplesmente assinar em branco, não. É preciso que a pessoa entenda. Então, entenda o que ela está assinalando, aquilo que ela está informando e uma dica de ouro aqui. Presta atenção. A pessoa assina, é importante que você faça a leitura, assine junto e, se possível, se tiver mais alguém no estúdio, um colaborador, um parceiro de trabalho, que assine também, que diga que participou, que viu, que presenciou, que tudo o que está escrito ali foi explicado. E na anamnese também, a gente está falando de documentação. Então, além da questão de riscos, de histórico, você faz também ali o termo de consentimento. É importante que você documente também sobre as questões da política ou das políticas do seu estúdio. Então, como é que funciona a questão de um retoque? A pessoa fez o procedimento, há uma expectativa de que daqui a tanto tempo ela precisa voltar, que isso é cobrado, como funciona, porque amanhã ou depois ela vai chegar para um juiz e vai dizer, olha, ninguém me informou, disse que o procedimento é definitivo, então eu imaginei que fosse definitivo mesmo, eu não sabia que era assim. Então, se tudo isso está bem explicado e documentado, juiz nenhum vai dizer que você não tem razão. Agora, quando você não foi diligente na hora de fazer essa boa entrevista e de se documentar, então aí você pode estar numa situação difícil. Uma outra coisa que é fundamental hoje, ninguém vive sem internet, né? Redes sociais, então todos nós estamos nas redes sociais e você precisa tomar alguns cuidados. Então, quando nós falamos em redes sociais, enfim, todo mundo já sabe que a internet não é terra sem lei e muita gente pensa que é. Então, aqui tem algumas repercussões que nós podemos pensar. Cuidado ao postar alguma coisa sobre alguma cliente. Eu vou fazer o antes e depois. Olha aí, é muito comum fazer o antes e depois. Eu preciso ter um consentimento específico dessa cliente. E neste consentimento, a pessoa precisa saber onde será postada essa imagem ou este vídeo, né? E de forma que você deve fazer essa postagem a não identificar, porque a lei de proteção de dados, inclusive, protege dados sensíveis. E quando nós falamos em algumas situações de intimidade, a situação é mais grave. Então, você pode tomar multas muito pesadas por isso. Então, tome cuidado com o armazenamento dessas imagens que você extrair ou tirar da sua cliente. Cuidado com a divulgação. Tenha este termo de consentimento para a publicação. Deixe claro que este consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante a solicitação da cliente. Agora, fazer isso de forma espontânea, sem autorização, aí você está procurando problemas. Tome cuidado com isso. E ainda na linha de redes sociais também tem uma questão que é importante. Às vezes você atende uma pessoa, às vezes a pessoa não está muito bem naquele dia, ou enfim, teve algum problema, ou a pessoa, enfim, tem alguma dificuldade, ou ela tem a prática
às vezes, de falar mal das pessoas nas redes sociais. Imagine que você enfrente uma situação dessas. Você tem a página lá do seu estúdio atacada por alguém te stalkeando. A pessoa está falando mal pra caramba do seu trabalho e você fala, meu Deus, o que eu posso fazer? Não é? Eu vou bloquear, eu vou excluir. Nestes casos, recomenda-se que, além de bloquear, de excluir o comentário, é que você notifique a pessoa. Notifique de forma extrajudicial, deixando claro que todos nós temos liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão não pode ser exacerbada, eu não posso exagerar. A partir do momento em que eu estiver utilizando dessa liberdade para atacar, denegrir a imagem de alguém, afetar a imagem de alguém, prejudicar o negócio de alguém, isso gera responsabilização. Então, da mesma forma que você tem todos os cuidados para não sofrer nenhuma responsabilização civil, criminal, administrativa, a pessoa também que faz esse tipo de postagem pode ser responsabilizada sim. Então, o primeiro passo no caso desse é enviar uma notificação, seja através de qualquer meio que você possa comprovar que ela recebeu. Então, através de um aplicativo de rede social, seja um WhatsApp, seja através de um e-mail, seja através de uma notificação via correios com aviso de recebimento. Obrigado. Então, veja, nesses 3 pilares que nós falamos, produto, cuidado com a Anvisa, a questão da documentação, que você precisa ter tudo documentado. E veja só, documentação diz respeito também ao terceiro pilar, que é a comunicação. Então, na comunicação, que também, de certa forma, está totalmente ligada à documentação, eu preciso explicar, como eu disse, a questão das políticas do estúdio e eu preciso também fazer um documento para que a cliente assine dizendo que está ciente, que foi explicado a ela tudo isso. Então, sobre, como eu disse, retoque, essas coisas, e também possíveis situações, o que ela deve, uma situação alérgica, o que ela deve fazer. Então, uma orientação. E uma orientação fundamental é sempre que a cliente deve procurar o estúdio imediatamente em qualquer situação e que vocês estarão à disposição para atender, orientar e fazer o que for possível. Porque um dos grandes problemas é quando a cliente sente que teve algum problema, ela procura o estúdio não responde e a pessoa começa a se sentir enganada. Ela acha que tem alguma coisa errada. E quando você já se dispõe a conversar, a resolver o problema, ela percebe que tem seriedade, que você está trabalhando de forma correta. Então, seguindo esses 3 pilares, tem tudo para dar certo. Metas para 2026. A ideia é crescer. É ver o seu estúdio, a sua atividade, o seu trabalho crescendo cada vez mais. Então ninguém cresce de forma desorganizada. Nós já sabemos que hoje qualquer negócio que estiver fora da internet já não funciona. Então é importante que você tenha um site, que você tenha aplicativos para agendamento, que você busque. Isso tudo não custa muito caro, não. Existem diversas opções na internet, às vezes até aplicativos de agendamento têm diversas ferramentas gratuitas que você consegue implementar se você estiver começando e tal, mas é importante que você se organize. Então, metas para 2026 é um crescimento sustentável. Então, vou pensar na parte da divulgação nas redes sociais do meu estúdio. Se for possível, posso pensar até numa campanha de tráfego pago, por que não, para divulgar e alavancar a divulgação do meu negócio. Eu devo pensar em investir na minha infraestrutura dentro das minhas condições, mas sempre oferecendo um conforto para as minhas clientes. Devo pensar na segurança, e a segurança é comprar produtos com Anvisa. Compre produtos da Dermocamp, que aqui você sabe que existe seriedade, que a empresa não começou ontem, que aqui o produto é rastreável. Os dermógrafos têm número de gravação, então não tem nada a ser escondido, mas muito pelo contrário, aqui você tem suporte da empresa. Uma empresa que está no mercado há mais de 17 anos e que é líder em PMU. Então, você precisa de pensar nesta segurança e jamais descuide da segurança do seu negócio. Assim, certamente você tem tudo para prosperar. E uma última dica, é claro,
é sempre aperfeiçoar a técnica. Não basta eu comprar produtos de qualidade, não basta eu me documentar e não estar entregando aquele trabalho legal. Então, cada vez mais fazendo cursos, buscando cursos aqui que a Dermocamp oferece para que você fique sempre atualizado e possa entregar um serviço de muita qualidade para os seus clientes. Desejo a você muito sucesso no seu negócio e torcemos muito por você. Um abraço.